Olá, eu sou Fábio de Carvalho Vieira, colaborador da Saving Cloud, hoje o maior parceiro de cloud escalável da Virtuoso na América Latina. O intuito desse vídeo é mostrar as principais características do nosso cloud MySQL, ou MariaDB também, né? Dentro da nossa infraestrutura, principais características e vantagens também, né? Então vamos lá. A instalação simples em alguns cliques. Hoje na nossa plataforma é muito simples você subir uma instância MariaDB MySQL, simples ou robusta. Temos diversas opções que eu vou mostrar abaixo para você. Ambientes com IPv4 e IPv6 públicos disponíveis, e também você consegue fechar o banco de dados para ele não ficar acessível pela internet para qualquer um, né? Você consegue fechar e deixar ele só aberto, por exemplo, para sua aplicação. Isso é muito comum também. Auto cluster e fácil replicação de banco de dados. Eu vou mostrar para vocês ali que é possível você subir uma replicação em um cluster de banco de dados só apertando o botão. Muito interessante também. Opções de ambientes com escalabilidade horizontal, replicação e alta disponibilidade. Tudo isso só apertando o botão no nosso painel de controle. Disponível a criação automática de balançamento de carga e requisições com o Proxy SQL. Para quem não conhece, depois acessa ali o Proxy SQL. Basicamente ele é um proxy que eu vou mostrar também um pouquinho para vocês como funciona. Rede privada de 10 gigabits. É uma rede, todas as instâncias e os ambientes, né, e as camadas, eles recebem um IP privado, e essa comunicação é muito rápida, ela ocorre a 10 gigabits por segundo dentro da nossa infraestrutura. Então você pode ter a segurança que a sua camada de aplicação vai conversar com a do banco de dados em alta velocidade, aplicação com storage, banco de dados com backup. Então todas essas interações das camadas ali ocorrem em alta performance de rede. Isso faz com que você não sinta nenhum gargalo de comunicação entre eles, se você separar isso em camadas, que é o que é recomendado hoje dentro do mercado para você escalar o seu negócio. Opção de criação automática do Galera Cluster, que eu vou mostrar para vocês também mais abaixo. Ambientes escaláveis, permitindo ter picos de acesso sem degradação, tá? Isso também vale para a camada de aplicação, né? O foco desse vídeo é o banco de dados, mas temos diversos cenários ali com todo tipo de linguagem de programação necessário ali, PHP, Node.js, Tomcat, ou seja, nós suportamos qualquer tipo de linguagem hoje na nuvem, dentro da nossa plataforma, seja em ambientes Linux ou Windows. Servidores com alto desempenho de processamento e disco, né? Então hoje nós utilizamos todos os servidores Dell ali, então toda essa parte de desempenho também, RAID nos discos, tudo isso é pensado para melhor performance e desempenho da sua aplicação, do seu negócio. Modelo de uso sob demanda, gerando economia. Suporte diferenciado para configuração, implementação, migração, tuneamento, ou seja, nós temos hoje um time de arquitetos que você pode utilizá-los sem custos. Então, por exemplo, você precisa de uma ajuda para configurar, para entender um pouquinho melhor como funciona, para configurar junto com eles a melhor topologia, para tunear o seu banco de dados, para configurar e customizar melhor a sua aplicação. Tudo isso você consegue fazer uma videoconferência junto com os nossos arquitetos, e eles conseguem junto com você configurar a melhor infraestrutura para o seu negócio, tudo isso sem custos. Tudo isso que eu estou falando pode ser comprovado com um trio de 14 dias sem custos nem compromisso. Você pode colocar um ambiente de homologação ali, fazer os testes de tudo isso que eu estou falando para comprovar toda essa qualidade e esses diferenciais que eu estou te apresentando aqui nesse vídeo. Também nós temos gravado alguns vídeos muito interessantes que eu recomendo esses 4 vídeos aí para você entender um pouco mais como funciona a nossa escalabilidade vertical, horizontal, e por que é mais barato o nosso Cloud Linux, por que é mais barato o nosso Cloud Windows. Entenda assistindo esse vídeo ali, pode ser muito interessante para o seu negócio, ter não somente uma economia financeira, mas também economia de recursos computacionais, podendo até ter muito mais recursos do que você tem hoje dentro da sua infraestrutura. Dentro do painel de controle e as configurações do ambiente, ele é muito simples. Você simplesmente vai apertar o botão ali e vai selecionar o que você deseja como versão de MySQL ou MariaDB, né? Temos diversas versões ali disponíveis. Nós sempre estamos atualizando frequentemente
essas versões ali, então você sempre vai encontrar uma versão mais atualizada dentro do nosso painel de controle, tá? E o mais interessante é que você possui a possibilidade de ter simplesmente uma instância de MySQL ou MariaDB. Você aperta o botão ali, ele já vai configurar tudo para você e te mandar o acesso ali root do banco de dados, com o phpMyAdmin já configurado também, mas você tem a opção de configurar o acesso externo da melhor forma que você prefere fazer a gestão do seu banco ali. E também temos disponível a opção Auto Cluster, que é essa opçãozinha aqui embaixo que eu estou mostrando aqui para você, que é uma opção que você pode configurar um cluster com MySQL ou MariaDB só apertando o botão. Então você tem essas duas opções: não usar o cluster e ter uma camada ali, ou usar o Auto Cluster. Dentro do Auto Cluster ele te oferece opções muito interessantes aqui. Aí também tá as versões do MariaDB, tá? Eu vou passar que eu já mostrei. Basicamente você seleciona MySQL ou MariaDB e a versão desejada, tá? E aí ele tem algumas opções de clusters em MySQL ou MariaDB. Então, como que funciona esse cluster? Ele tem várias topologias onde você pode selecionar. A primeira topologia, ele instala um master e N slaves. Então, é a topologia master slave. Dentro dessa topologia, ele sempre vai ter um master, que seria o que recebe leitura e escrita, e vários slaves, que é o que recebe somente leitura. Tá? Então, quando você fizer um insert, ou um update ou delete, ele sempre vai cair no master. Quando você fizer um select, por exemplo, ele vai cair no slave. Tá? Como que isso acontece? Através do Load Balancer Proxy SQL, ou seja, se você colocar a opção do Proxy SQL, que é opcional, tá? Você pode utilizar o Proxy SQL e ele faz essa gestão de requisições escrita e leitura, ou se você optar a não utilizar o Proxy SQL, que pode ser uma opção, você pode simplesmente diretamente na sua camada de aplicação colocar o IP privado, por exemplo, do master quando você for fazer uma escrita, e o IP de um slave quando você for fazer um select, uma leitura. Também é possível você ver como que funciona melhor para a sua aplicação, mas o mais interessante nesse escopo, por exemplo, se você tem três servidores de MySQL, ele já configura a replicação, tá? Isso é automático. Você vai ter um master e 2 slaves. Isso significa que se você tiver muita requisição de leitura, ou às vezes relatórios pesados, crons às vezes muito pesados, é interessante que se você separa isso, ou seja, essa requisição pesada de leitura vai acabar usando o slave, mas ele não vai engargalar, por exemplo, o master. Às vezes você tem usuários escrevendo a todo momento ali, e você não pode atrapalhar o pessoal que está escrevendo com uma leitura pesada, que é isso o que normalmente acontece com os clientes. Então, essa separação se torna muito importante para você escalar o seu banco de dados e não ter mais picos e degradação do banco de dados. Então, essa é uma primeira topologia, então ele teria só um master e vários slaves. A segunda topologia disponível no nosso ambiente é você ter o load balancer, sempre é opcional, tá? Você ter 2 primários e vários secundários, né? Então você teria 2 masters e no mínimo dois slaves, um slave, desculpa. Você pode ter um master, na verdade você pode ter só o master, ou a partir do terceiro que você adiciona, ele vai adicionando os secundários ou slaves, né? Então é um outro desenho importante, porque às vezes você precisa ter também a confiabilidade que se um dos masters parar, o segundo continua, você consegue continuar tendo um segundo para escrita, né? Então isso é bem importante. Você tem então essa confiabilidade. Nesse escopo você tem a confiabilidade e também a separação e a divisão dos processos ali de leitura e escrita, o que também te dá mais performance para o seu negócio. Então esse seria o segundo escopo. E o terceiro escopo é um cluster, porque até aí nós estamos falando de replicação, né? Então o escopo 1 e 2 é replicação de banco de dados. O terceiro escopo já é um cluster, né? Que é o cluster de MariaDB, galera, é o Galera Cluster, né? Que é muito comum ali, ele tem um multimaster síncrono, então ele tem um monte, todos os servidores podem ser feitos leitura e escrita dentro de um cluster ali, né? Então
É só apertar botão e ele já sobe. É óbvio que o ideal sempre nesses 3 escopos ali de banco é você ter ali um DBA, uma pessoa com um pouco mais de conhecimento nisso, apesar dele instalar ali e deixar tudo funcionando, né? Às vezes é importante você ter ali um DBA ou até mesmo o nosso time de arquitetos dar uma validada junto com você para ter certeza que está tudo muito bem configurado, né? Você pode customizar algumas coisas também, né? Mas o mais importante é que esses clusters que nós estamos mostrando para você trazem uma confiabilidade e uma escalabilidade sem precedentes aí para o seu negócio, né? Porque aí essa separação traz muita performance. Às vezes você quer fazer um relatório pesado e não quer atrapalhar o servidor que está ali alimentando todo o seu sistema e sendo utilizado, né? Então é muito importante esses clusters e replicações aí para você ter mais confiabilidade na parte de banco de dados, né? Esse também é o modelo sob uso sob demanda, que é como hoje nós cobramos, né? Então hoje nós cobramos assim, né? Você pode ver no vídeo sobre por que o nosso Linux é mais barato, explicando por que você consegue ter uma economia maior financeira e de recursos computacionais com a gente. Então você pode pegar mais detalhes ali naqueles vídeos. Outra coisa muito importante, nós temos snapshot de todos os ambientes. É um backup full diário que nós fazemos uma vez por dia com retenção de 7 dias. Nós fazemos toda madrugada isso no storage, então você tem a confiança que você tem esse snapshot, ele é gratuito, ele não tem custos, nós fazemos isso para você. Você tem a confiança se de repente corromper o sistema operacional ou ter algo muito crítico, você consegue restabelecer a situação de configuração da última madrugada. Isso não evita você contratar com a gente o storage de backup, porque eles se complementam. O snapshot serve para uma finalidade e o backup para outro, né? Então você pode contratar um storage de backup que é muito barato, ele tem um custo por giga bem interessante ali, e o mais legal é que esses storage de backups eles ficam sempre separados das máquinas físicas do seu banco de dados, por exemplo, ou da sua aplicação, e é muito simples você mapear uma unidade de rede. Então você só vai apertar alguns botões ali no painel de controle, ele vai mapear o storage de backup com o seu do banco, por exemplo, e você consegue configurar suas rotinas de backup como você bem entender. Pode ser uma vez por hora, 4, 5 vezes por dia, e você vai estar gravando esses dados ali no storage. E uma coisa também muito importante é que a velocidade, a transmissão de dados entre a sua instância e o storage de backup, ele vai a 10 GB por segundo, então ele é muito rápido, né? Você não vai ter gargalo no momento de estar mandando esses backups lá para o storage, ele fica um pouco lento por conta da velocidade que você tem de rede. Então é uma rede de 10 gigabits de alta velocidade, e isso contribui para que você consiga mandar o seu backup muito mais rápido. Nós temos diversos vídeos também dentro da comunidade de banco de dados, né, de DBAs. Nós temos talks, webinars que nós fizemos junto com profissionais ali muito qualificados dentro de MySQL e MariaDB no Brasil. Realmente a comunidade conhece e recomenda a Saving Cloud como parceiro de negócios. Você que está buscando ali banco de dados, seja o porte e o tamanho que for, você pode ser uma empresa que simplesmente pode ter uma instância em MySQL ali de menor porte, quanto uma empresa que precisa de escalabilidade e alta disponibilidade, replicação e cluster de banco de dados, ok? Então, agradecemos vocês ali, espero que a Saving Cloud possa ser um parceiro de negócios da sua empresa, esperamos ser parceiros em breve. Comprove isso utilizando o nosso trio de 14 dias, coloque lá um ambiente de homologação, algo do tipo, fale com o nosso time comercial que com certeza podemos ser um parceiro de negócios ali que vai trazer a segurança, a qualidade e a tranquilidade da sua empresa com a sua solução de negócio na nuvem. Okay? Muito obrigado e até a próxima.